Talvez você não acredite em mim, mas e na história? O que ela tem a nos dizer sobre os fatos, as pessoas e as habilidades que fizeram de homens e mulheres comuns, como eu e você, os responsáveis por grandes feitos na humanidade? Imagine os tempos imemoriais, desde o alvorecer da humanidade, desde que se tem registros a partir da Idade do Bronze, passando pela Idade do Ferro, entrando pela Antiguidade, percorrendo os idos medievais, depois modernos e por fim os contemporâneos. As revoluções, guerras e epidemias produzem oportunidades e, portanto, há indivíduos que se destacam e tomam ao seu favor situações que para a maioria dos comuns se constituem em abismos intransponíveis. As conquistas romanas evidenciaram os grandes generais como Cipião, o africano, nas guerras púnicas e depois Júlio César e Marco Antônio, entre outros, cujo poder assumiu proporções tais que a sólida República Romana deu lugar a um império sem igual na história da humanidade. O mesmo se deu inúmeras vezes na história, entre outros contextos. A formação do Estado português e a figura de Dom Afonso Henriques, a luta pela independência da América Espanhola, evidenciada pela figura de Simão Bolívar, a Segunda Guerra Mundial, colocando em evidência o general americano Douglas MacArthur, o almirante Chester, o grande general soviético Yukov, o general Eisenhower, que inclusive chegou a ser presidente dos Estados Unidos, e muitos outros exemplos. São personagens que souberam se valer das oportunidades criadas por situações tremendamente adversas e se fizeram protagonistas da sua história. Um exemplo da revolução que alterou toda a estrutura do nosso mundo, com consequências que marcaram tão profundamente a sociedade humana que seus efeitos são sentidos até os dias de hoje, e certamente o serão pelos dias de nossos mais longínquos descendentes. A Revolução Francesa, um autêntico divisor de águas da história da humanidade. Imagine o século XVIII. O comum na Europa eram as monarquias absolutistas, e a monarquia francesa era o expoente máximo desse regime, pelo menos no contexto ocidental. Reinava na França Luís XVI, seguindo uma linhagem de reis anteriores proeminentes como Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Quem não se lembra de uma célebre frase dele: "O Estado sou eu"? Nessa época, a sociedade era dividida num didático triângulo. Na base estava o povo, em um dos lados a nobreza, no outro o clero e em cima o rei. Só que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma parte da base desse triângulo, a burguesia, ela começou a acumular capital, principalmente os comerciantes. E esse acúmulo de capital, ele não traduzia um poder econômico e nem privilégio. Foi um momento de grande convulsão social. Imperava a fome generalizada devido aos desmandos reais e até a condições climáticas, segundo alguns historiadores. Houveram anos e anos de colheitas fracas, o povo faminto, farto da monarquia. A burguesia insatisfeita, o surgimento das ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, tudo isso se misturou e BUM! Queda da Bastilha, deposição da monarquia, o incansável fio da guilhotina. Essa revolução, como qualquer outra, criou oportunidades para quem a soube vislumbrar em meio ao caos. Nesse contexto surge a figura de Napoleão Bonaparte, um dos filhos da Revolução Francesa, e a exaltação do nacionalismo. Regra no estudo da história, o nacionalismo exaltado anda de par com o expansionismo, às vezes cultural, mas na maioria das vezes territorial. E assim se deu. A França, persuadida por Napoleão, domina a Europa. Aventura-se também em conquistas no norte da África e em terras asiáticas. Napoleão conquistou o Egito e seus mistérios. Napoleão Bonaparte brilhou mais que qualquer personagem desde Alexandre o Grande e os maiores imperadores romanos. Foi maior que Carlos Magno do Sacro Império Romano. Napoleão emergiu em uma situação caótica e tornou-se um grande símbolo francês. Napoleão dominou a Rússia e os efeitos dessa investida deram origem a, mais tarde,
uma das maiores obras da literatura mundial, Guerra e Paz, de autoria do Conde Tolstói. Como ocorreu em Weimar de Hitler, essa empreitada monumental fracassou, mas ainda se fala em Napoleão muito mais que nos príncipes e generais das forças que o derrotaram. A Revolução Francesa foi um divisor de águas. Foi um desses eventos que mudaram completamente a estrutura social do mundo. Olha alguns exemplos das mudanças, muitas delas vivenciadas até os dias de hoje. Queda do absolutismo na Europa, inspiração para movimentos de independência na América, fim dos privilégios da nobreza e do clero, valorização da república como forma de governo em lugar da monarquia, divisão dos poderes, proporcionou a aplicação de princípios do direito como o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Abertura dos caminhos que levariam à Revolução Industrial e, por consequência, à consolidação do capitalismo. A classe burguesa obteve mais liberdade comercial sem as amarras do mercantilismo e assim acumulou o capital que financiou as máquinas motrizes da Revolução Industrial. Demonstrou que a necessidade de muitos sobrepuja o desejo de poucos. Criou precedente, tornou-se uma espécie de paradigma. Se não fosse pavimentado o caminho para a Revolução Industrial, não seria fornecido contexto para o surgimento do socialismo e a bipolaridade que marcou o século XX e que se reflete até os dias de hoje. Pode-se dizer, talvez de maneira ousada e até menos ortodoxa, que ambos, capitalismo e socialismo, são os ilustres filhos da Revolução Francesa. Ela rasteja com passos de tartaruga. Mas existem 3 eventos que aceleram a história: as guerras, a revolução e a epidemia. É inegável que a gente está vivendo um desses 3 pontos. Mas o que fazer para superar esse momento? Na verdade, o que aprender com esse momento e quais habilidades são necessárias para você virar a mesa? Será que Napoleão, Marco Antônio, Sócrates, Steve Jobs e vários outros alcançariam seus feitos caso não conseguissem convencer outras pessoas sobre seus pontos de vista? O nosso sucesso enquanto espécie depende da nossa capacidade de cooperação coletiva. Mas a verdade é que um pequeno grupo de pessoas domina o imaginário coletivo de muitos. E qual estratégia que eles usam? A persuasão. As negociações, elas são responsáveis por ditar o futuro de uma pessoa, de um país ou do mundo. Ela é a principal ferramenta para fazer você alcançar o seu emprego dos sonhos, aquele cliente que mudará radicalmente seu patamar de vida, ou beijar aquela pessoa que você está afim na balada. Ela serve para você conquistar tanto pequenas coisas como grandes feitos. Sem ela, você deixa o seu futuro ao acaso. Você deve estar pensando, beleza, Diego, você usou grandes exemplos com grandes feitos e eu não tenho a intenção de dominar o mundo, nem de ser Napoleão. Você tem razão, eu usei exemplos fora da curva de pessoas com sonhos fora da curva. Mas a verdade é que as negociações, elas não servem só para grandes feitos. Se você vive em sociedade, se você tem intenção de querer algo de alguém, você precisa negociar. Ou se alguém quer algo de você, você também tem que negociar. A verdade é que a maioria das pessoas, elas negociam sem técnica, de forma intuitiva. E o resultado é, elas não alcançam seus sonhos. Negociando com técnica, usando estratégia, você ficará bem mais próximo dos seus sonhos. Então vamos à arte. O mantra das negociações é: quem fala primeiro perde, quem pergunta sempre ganha e a melhor história vai vencer. Mas só perguntas vencem as negociações? Não. Você tem que dominar 5 pontos para fazer uma negociação perfeita: persuasão, carisma, autoridade, guanxi e controle emocional. Se você tem argumentos, mas a pessoa não vai com a sua cara, nada feito. Se você tem argumentos, a pessoa vai com a sua cara, mas ela não sente autoridade em você, nada feito. Se você tem persuasão, a pessoa vai com a sua cara, sente autoridade em você, mas você não tem o guanxi, uma rede de relacionamentos, nada feito. Se você tem persuasão, se a pessoa vai com a sua cara, sente autoridade em você, você tem guanxi, mas você se desestabiliza emocionalmente. Você coloca tudo abaixo. Você precisa dominar esses 5 pontos para alcançar de fato o que você quer.
Talvez você esteja se perguntando: eu tenho que dominar esses 5 pontos para conseguir o que eu quero? Lógico que existem negociações onde o objeto é pequeno e você não precisa ter um grande repertório. Mas se você almeja grandes coisas, você tem que dominar esses 5 pontos. E é possível dominar esses 5 pontos. Você tem que acessar o conhecimento e, principalmente, praticar, colocar em prática. Eu consigo te ajudar nessa caminhada. Acessar esse conhecimento. Eu consigo te passar um roteiro, um checklist e te treinar para grandes negociações na sua vida. Mas a verdade é que essas negociações dependem só de você. Dependem da sua prática, da sua disposição de pegar esse conhecimento e aplicar nas suas negociações. Se você decidiu que você quer traçar essa jornada e ir em busca do que você quer, de aumentar o seu potencial nas negociações, ter mais argumentos, ser uma pessoa mais magnética, conte comigo nessa jornada.